Como eu considero, doutor, esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que vai ficar calado no depoimento à Polícia Federal marcado para amanhã. Então o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Ontem a defesa do ex-presidente voltou a pedir que ele não compareça ao interrogatório. Eu, na verdade, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Bolsonaro foi intimado para falar no inquérito que apura uma tentativa de golpe nas eleições de 2022. Além dele, outros investigados serão ouvidos. Por isso a gente segue em Brasília, agora com Leandro Aislan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um novo pedido da defesa de Jair Bolsonaro de adiamento do depoimento do ex-presidente à Polícia Federal, marcado para esta quinta-feira. Tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira para depor sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, mas ficou em silêncio diante dos investigadores. Eu tô aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. De acordo com a polícia, o ex-mandatário recebeu e modificou no fim de 2022 um decreto que previa a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a convocação de novas eleições. Além do suposto golpe de Estado, o ex-presidente também é investigado em outros inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. Assim, gente, façamos uma rápida reflexão. Bolsonaro é um covarde ou não é? Nesse ato, ele diz que vai levar o Brasil no rumo que os pastores evangélicos quiserem. E num clima assim de campanha eleitoral, Bolsonaro pediu apoio contra o que ele chamou de uma ameaça socialista que está acontecendo aqui no Brasil. E disse que dirige o país para o lado que as lideranças evangélicas desejarem. E eu falo nós, porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem. Minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras, e logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa. À frente dos seus apoiadores, do seu rebanho, é totalmente machão, desafia o STF, não respeita o Moraes, não respeita nada. Só que na hora do vamos ver, foge, fica calado, tenta burlar as investigações de todo jeito. Então, motivos para chamarmos Bolsonaro de covarde é o que não faltam. Um simples motivo dele ter demitido o fiscal do IBAMA que eu tinha multado há uns anos atrás. Ele estava pescando em uma área irregular, chegou o fiscal do IBAMA fazendo o seu trabalho, aplicou uma multa. No primeiro mês que ele tomou posse como presidente, ele rescindiu a multa, ele cancelou a multa
e demitiu, exonerou o fiscal do IBAMA. Esse é o patriota Jair Bolsonaro. Esse é o que ama o Brasil. Tava pescando em local proibido, chegou o fiscal, ele, quando tomou o poder, demitiu o fiscal. Não, ao contrário, se ele fosse realmente um patriota, ele deveria ter chamado esse fiscal: vem aqui, meu filho, você fez um ótimo trabalho, eu estava errado, pescando em local proibido, e portanto você vai ser promovido pelo seu bom trabalho. Mas não, ele adora dar condecorações apenas para milicianos. Esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade, aí complica a situação. Não vai ser uma canetada que me tiraram daqui. Só quem me tira daqui é somente Deus. O presidente se emocionou no final, e chorou. O texto está baseado num PowerPoint mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Senhores presidentes, que, aliás, o doutor Delayol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Gostaria, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha. iPad de neto de 5 anos. Está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restituição que é devolvido. Não. Já pedi, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionam, isso é que nem eu no governo. Perfeito. Não pensa que tudo que se opera as pessoas fazem rapidamente. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário, que o presidente manda prender. Então, o presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Essa é a minha última... Só dizer uma coisa para o senhor. Vamos, com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhores presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse.